Quem não se lembra do casamento da pastora Bianca Toledo e Felipe Heinrich, que ocorreu em outubro de 2013, visto como o mais bonito do mundo. Ambos eram pastores evangélicos, jovens e bonitos. Os dois dividiam sua história de amor nas pregações e nos seus canais do YouTube. Porém, 2 anos e 8 meses após, o relacionamento chega ao fim, e Bianca vem a público denunciar Felipe sobre assédio ao seu filho de 5 anos e de ser gay. Felipe nega, no entanto, Felipe foi preso e depois inocentado. Porém, após, muitos anos depois, Felipe se assume homoafetivo e deixa de ser pastor. Agora, em 2025, outra reviravolta. Apareceu nas mídias sociais um jovem que diz ter sido assediado por Felipe e ter um relacionamento virtual. Bianca também se pronuncia. Assista os vídeos para melhor entendimento, deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Mais uma vez eu quero dizer para vocês, com o coração tomado de tristeza, de impacto, ao mesmo tempo de revolta, mas ao mesmo tempo com um senso de responsabilidade muito grande. Eu venho dizer que eu tomei conhecimento do caso do Pierre e eu fiquei muito abalada. Assim que eu soube, foi difícil para mim porque eu acabei revivendo muita coisa. Eu acabei precisando até ficar um pouco distante, não por ser a primeira vez que chega até mim um relato de um caso como o dele, muito pelo contrário. Vários adolescentes já me procuraram com um relato idêntico ao dele e eu, infelizmente, creio que não vai ser a última vez que eu vou ouvir um relato como esse. Quantas pessoas nesses últimos anos foram enganadas? Mas eu agradeço por aqueles que têm coragem de vir dizer: Bianca, me enganei, me perdoa. Obrigada por vocês que têm vindo e por aqueles que estiveram comigo esse tempo todo. Eu agradeço a todos que estiveram ao meu lado no processo em relação ao meu filho. A cada palavra de apoio, a cada oração, a cada intercessor que me fortaleceu, que me fortalece. Vocês são muito importantes para mim, vocês foram fundamentais. E eu quero agradecer as inúmeras mensagens que eu tenho recebido. E hoje tudo isso está vindo à tona porque Deus é fiel. Deus é fiel. Toda a nossa confiança está nele, sempre esteve. Foi ele que nos deu livramento, foi ele que nos guardou o tempo todo. E eu sempre falei que a verdade é amiga do tempo. Muitas oportunidades de perdoar muitas pessoas e de ser perdoado. E o Senhor, ele me surpreendeu muito nesse ano de 2025 com uma grande conexão diante de uma coisa que aconteceu comigo lá em 2015. 2014 para 2015, eu tinha 14, 15 anos nessa época. E eu... Lá em 2015, eu lutava já contra a homossexualidade, como eu disse. Eu só me entreguei para essa prática aos 17. E aí foi quando, dentro desses questionamentos, dessas crises, desse processo de tentar entender o que eu estava sentindo, o que era esse desejo por outros homens, o que era isso. Eu fui atrás, né? Eu já seguia uma pastora que ela era grande referência nessa época de 2015. E eu fui atrás do marido dela, porque eu falei, cara... É aquilo, né? Homem se aconselha com homem, mulher se aconselha com mulher, então vou pedir ao marido dela. E eu olhava pra ele... a pastora Bianca Toledo. Isso, a pastora Bianca Toledo. Na época ela era casada com o Felipe Heinrich. Como? Felipe Heinrich, sobrenome dele. Porque eu via ele como um cara que, ao meu ver, naquela época, eu enxergava como se ele já tivesse lutado contra a homossexualidade e vencido a homossexualidade. Eu olhava pra ele como uma referência. Tipo, cara, se ele tem um jeito de gay, de homossexual, e ele tá casado com uma mulher como a Bianca Toledo, uma pastora referência, ele pode me ajudar. E aí eu fui, mandei uma mensagem pra ele no Instagram. Na época, ele já era uma influência também junto com ela, e eu até achei que ele nunca fosse me responder, e eu mandei uma mensagem pra ele. Quando eu mandei a mensagem pra ele, ele pediu o meu WhatsApp na época, e eu mandei o WhatsApp pra ele, e do WhatsApp ele pediu o meu Snap. Na época, o Snapchat era um aplicativo muito famoso no Brasil. E lá no Snapchat, ele começou a dar em cima de mim. Ele começou a usar da autoridade dele pra
pra me comprar e me conquistar ali de alguma forma. Então ele começou a me pedir nudes, eu mandava. Ele começou a me pedir pra me ver tomando banho. O quê? Nudes. Nudes, fotos pelado mesmo, e eu comecei a mandar pra ele. Ok. E aí ele pediu pra me ver tomando banho. Eu lembro de fazer videochamada com ele, né, com o telefone posicionado assim no box do meu banheiro, e eu tomando banho. Ele falava, vai, vira de costas, e eu virava de costas. E aí eu lembro que eu mandava várias mensagens pra ele. Isso durou Você assim tinha quantos anos? uns 15 anos. Tinha 14, 15 anos. E aí eu lembro que a gente trocava muita mensagem. Eu lembro de um episódio que é muito marcante na minha mente, de eu mandar pra ele assim, cadê a pastora Bianca? E ele me mandar uma foto dela. Ele de frente pra ela, eles estavam no aeroporto nesse dia, e ele me mandou essa foto dela sentada assim na frente dele. E aí eu falei, nossa, ela tá aí com você. E assim, ele me mandava fotos dele também, eu já vi fotos dele, eu mandava foto pra ele, e isso aconteceu. A gente meio que teve um relacionamento digital, digamos. A gente só não se encontrou porque eu era do interior do Rio nessa época e ele morava na capital. Mas ele me mandava endereço de hotel.